Ele falou assim: pastor, é muito complicado, porque às vezes a gente ajuda pessoas que não querem ser ajudadas. Automaticamente, quando você começa a ajudar alguém, que você percebe que ela não quer ajuda, você faz o quê? Você encolhe a mão, né? Ele não quer nada. Você já parou para pensar se Jesus tivesse já no início desistido de Judas, porque sabia que ele iria traí-lo? Se Jesus tivesse desistido do apóstolo Paulo, por causa do tipo de homem que ele era? Você já parou para pensar se Deus tivesse sentido alguma coisa com relação a você? Quantas vezes você já falou para Deus que faria e não fez? Se Ele tivesse sentido, porque você falou que ia orar e não orou, falou que ia ser firme e não ficou. Se Ele tivesse usado sentimento para reagir diante da minha pessoa e da sua, você já parou para pensar? É algo que anda meio que escasso entre os cristãos. Alguém que compreenda a verdade e diga: puxa, isso aqui é bom e eu tenho que fazer. Isso aqui é o certo e eu tenho que realizar. Eu tenho que ir para cima. A tua palavra escondi e guardei ela no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Os crentes é uma coisa incrível. É um tal de não estou sentindo, estou sentindo. Hoje eu estou sentindo que vai estar tudo certo, hoje eu estou sentindo que não vai dar nada certo. Essa semana eu estava com um sentimento bom. Meu irmão, estava com um sentimento bom. E você acredita que eu quase entrei pelo cano? Eu estava contando para um irmãozinho ali, que ele veio me contar um testemunho. Ele falou assim: pastor, eu vou te dar um testemunho aqui, para o pastor ver que Deus está operando. Eu imagino que ele mais esse outro irmão fizeram o propósito de ajudar aqui na reforma. Eu entendi que os dois fizeram meio que na fé mesmo, sem ter. E ele falou assim: para mim, em vez de faltar serviço, agora eu tenho mais serviço. Ele contou assim para mim. E o outro disse que queria comprar um capacete chique. Você já sabe quem foi. Você só pensou em comprar, foi isso? É você mesmo, irmãozão. Foi, né? E você ganhou mesmo o capacete? Aí você fala: mas isso aí é um... Ah, pastor, mas não, para você não é testemunho, porque só sabe o peso e o valor do que acontece através de Deus na nossa vida quem vive. Eu vou contar um testemunho meu. Um dia eu não tinha pão para comer. Pão. Quanto que vale um pãozinho? 30 centavos? 40? R$1? Tá tudo isso? Misericórdia. Você está brincando. É que eu só pago, eu não vou lá pegar no mercado, Marcão. Eu só dou o dinheiro, então eu nunca sei. Então está explicado por que nunca vem troco. Eu achando que é 30 centavos, 20. Brincadeira. Eu não tinha pão para comer. E quando eu digo que eu não tinha pão, minha irmã, não tinha mesmo, não tinha nada para comer. Naquela semana o gás tinha acabado e Deus usou a vida do meu pai e da minha mãe para levar um botijão de gás para mim. Aí eu tinha gás, mas eu não tinha comida. A gente tinha feito lá um macarrão no meio da semana, comeu ele uns 2, 3 dias. E eu me lembro que a pastora falou assim: amanhã cedo a gente vai levantar e não tem nem pão para tomar no café. Eu só me lembro que eu olhei para ela e falei assim: se preocupa não, mas a essas horas
do dia, assim, assim, para baixo ou para cima? Para cima. Obrigado. Meu irmão, 6 horas da manhã bateram na minha porta. 6 horas da manhã. A princípio eu pensei em reclamar. Imagina, 6 horas da manhã. Pastor Eduardo, que já é falecido, a pastora Maria conhece ele, pastor Belém. Ele chegou com um saco de pão. Tinha pão de leite, pão sovado, pão francês. Aí você fala, mas é só pão. Para você que tem o pão, pão não é nada, mas para quem não tem, é tudo. Você não entende, eu não estou querendo aqui, a questão não é o pão. Mão de Deus. E aí ele deixou leite, chocolatinho. E eu comi como rei aquele dia. Se o pastor Eduardo fosse sentir de levar pão para mim, eu estava enrolado, meu irmão. Aí ele contou para mim e falou assim: meu irmão trabalha numa padaria. E eles fizeram pães para vender para um lugar e o pessoal não veio buscar. Deus sabia que eu não tinha pão. Um monte de gente mais não tinha. Ele fez as pessoas não irem buscar o pão. E esse homem chegou com isso. Eu falei, pensei em você. E vim trazer o pão para você, beleza? Ele não sentiu não, meu irmão. Ele pensou, me lembrei de você, razão, o Jean está lá, eu conheço ele, eu sei que o negócio está feio. Essa época eu compartilhava comida com um casal de pastores que tinham 2 crianças, que moravam no mesmo lugar que a gente. Era bem engraçado, tinha dia que a gente tinha leite, eles não tinham, nós trocávamos. E tinha dia que eles tinham carne e a gente não tinha, eles davam carne para nós. Mas ele nunca deixou faltar nada. Então, meu irmão, parece que ele não olha para a gente, que ele não sabe. Mas tá, os olhos estão lá. Né, Felipe? Mas o povo hoje é um tal de sentimento. O povo crente está assim. Não estou sentindo de ir no culto hoje. Não estou sentindo de me envolver com isso. De me envolver com aquilo. Eu não estou sentindo, eu não estou sentindo, eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo a presença de Deus, porque alguém pode ter dito isso aqui dentro hoje. Estou sentindo nada, hoje eu não arrepiei, não senti vontade de chorar, não senti vontade de nada hoje. Como se o meu sentimento fosse instrumento para determinar se Deus está presente ou não. Você já sentiu um monte de coisa a respeito da tua vida que estava errado? Que não funcionou? Como que agora o que eu sinto é padrão? Você quer uma coisa mais dura ainda? O povo que sente tanto. Você sabia que hoje nós somos... A quantidade de gente desviada é maior do que a quantidade de pessoas que congregam. Você já leu sobre isso? Somos 60 milhões de evangélicos, acho que é mais ou menos isso, 50, 60. Nós somos mais de 110 milhões que um dia conheceram Cristo e estão desviados. Dá o dobro da igreja existente. De gente, Meire, que é aquilo que eu falei quarta-feira,
de gente que nasceu de novo, falou assim: nasci de novo, sou de Deus, mas eu quero morrer de novo, eu quero voltar a morrer e voltar a viver minha vida de morto. De gente que foi curado de doenças, de feridas, estão dizendo assim: não, eu prefiro voltar a viver doente do que ser um cristão. Eu era cego, mas vou enfiar o dedo no meu olho para eu voltar a ficar cego de novo. Você consegue entender esse tipo de coisa? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. E você conhece gente assim, que sai de um culto sentindo presença, na porta da igreja mesmo já não sente mais nada, ali morre. Eu estava no congresso, não sei das quantas, eu fui para o encontro com o amor de Deus, dias depois, meses depois, está vazio. Eu senti tanta presença, estava tão bom por lá. Sabe como é que é? Eu fui, estava uma bênção, era um negócio extraordinário, mas eu não sei o que está acontecendo. Até dias atrás eu estava assim, explodindo na presença de Deus, eu sentia uma presença, eu sentia, mas agora... E por que as pessoas estão assim? Porque o relacionamento delas estão sendo baseados em sentimento. Lembra o testemunho que eu dei para vocês? Tinha um irmãozinho da nossa igreja que ele ia para o monte, e toda vez que ele orava, formiga, besourinho, grama, tudo acendia. Mas o cara não valia nada, o caráter dele corrompido. Mas ele ia para o monte, onde ele orava, acendia tudo em volta. E eu não estou contando conversa aqui não, porque um dia ele contou uma história para mim que eu tive vontade de bater nele, apesar dele ser idoso. Eu fiquei com aquele sentimento de Jesus Cristo, que passou a mão na chibata quando entrou dentro do templo e saiu arrebentando tudo. Eu tive o mesmo sentimento. Falei, infeliz, como que ele contou um negócio para mim como se fosse extraordinário, e era uma coisa assim, de um mau caratismo sem tamanho. Mas quando ele ia para um monte, acendia besourinho, ele pegava besourinho na mão. Olha, aqui eu achava que era vagalume, não era, irmão, era besourinho mesmo, joaninha, formiguinha, tudo acendia. E eu ia para o monte, não acendia nada, Gabriel, nada. Pensa a frustração, sentimento. Um dia eu estou no monte orando, e Deus falou assim para mim: meu querido, eu quero acender você. É você que precisa estar aceso. A gente é um tal de querer provar que a gente é tão de Deus com coisas exteriores, quando a nossa vida não representa Ele em lugar nenhum. Eu falei, me perdoa, Pai. Lembra que eu falei domingo passado? A gente é apegado à performance, ao que faz, ao que realiza. Eu quero acender você, a sua vida. Tem nada a ver com sentimento, meu querido. É frustrante pensar que eu sou de Deus, que eu acho e acredito que ando com Deus, e que quando eu me deparo diante de uma realidade, amo a Deus e amo o meu próximo, eu não estou amando, eu não estou praticando a vida e o Evangelho. Não são poucas as pessoas que gritam: pastor, eu acho que eu estou em crise, eu não estou sentindo Deus mais, eu oro, não choro, eu estou seco. Já viu esse papo? De que a igreja parou de chorar então porque Deus parou de operar? Já ouviu essa conversa também? Tem gente que chora pelo Flamengo, meu irmão.
Fala a Deus. Tem misericórdia lá, né? O meu eu nem falo mais, porque vergonha nacional. Ah, pastor, eu estou em crise porque eu não estou sentindo mais presença de Deus. Então quer dizer que Deus só está presente se você sentir? O coração humano é enganoso. Eu acabei de contar, essa semana eu estava certo que o meu sentimento estava no caminho, meu sentimento largou na mão. Tem gente achando que é o que ela sente que atesta que Deus está presente. E tem gente que, nesse sentido, tem gente que nunca vai sentir presença de Deus, porque às vezes a palavra que está sendo pregada é algo que ela não quer ouvir, aí ela se fecha, vai sentir o quê? Nada. Cantou música que eu nem gosto, então tá aí, matou mesmo, morreu. Gente que está dizendo que o que define a presença de Deus é o que ela sente. Eu vou entender então que essa pessoa, Fernandão, confia no coração dela e não em Deus. Contrariedade com o que foi cantado aqui hoje, né? Eu confio em quem? No meu sentimento para sempre. Eu confio no que eu sinto para sempre. Foi isso que você cantou? Foi? Não. Você confia em quem? Ah, em Deus para sempre. Percebe? O que foi pregado aqui domingo passado, foi a verdade ou a mentira? Só para mim ter uma noção aqui. O que você acha? Se foi a verdade, o que foi ministrado aqui atestou se eu sou de Deus ou não. Se foi. Aí depende da interpretação de cada um. Ao ter ouvido o que Deus falou, domingo passado, tenho certeza que você percebeu que tem alguma coisa que está errada. O que eu faço para não errar contra Deus? O que eu faço para não errar? Porque é uma coisa que é intrigante. O que a gente faz para não pecar, para não falhar diante de Deus? O salmista acabou de dizer: para eu não pecar contra ti, eu guardo a tua palavra onde? No meu coração. Para eu não errar contra o Senhor, eu guardo a tua palavra no meu coração, porque se eu deixar me guiar pelo meu coração, eu vou pecar contra ti. Senhor, eu guardo a tua palavra em meu coração, porque o meu alvo não é o medo do inferno. Eu guardo a tua palavra no meu coração, porque o meu objetivo aqui não é fugir das dores que eu sinto, mas o meu alvo é não pecar contra ti. Seja honesto, será que a gente quer mesmo ser de Deus, viver para Ele de verdade? Quer? Guarda a palavra no coração. Eu quero tanto parar de pecar, qual é a receita? Guarda a palavra no seu coração. Eu não aguento mais altos e baixos no meu relacionamento com Deus, que é tão frágil, tão débil. Eu queria ter uma vida de fé daquela alicerçada, lembra? Que a casa que não cai, qual é? A casa que está firmada onde? Construída sobre a palavra, que é a rocha, a palavra que eu devo guardar dentro de mim. Bem simples, nada muito difícil de compreender. Uma outra coisa que eu aprendo só com o verso 11.
Os erros que todos nós cometemos começam aonde? No nosso coração. É muito raro que a gente cometa uma falha só assim, puxa, num acidente, né? A gente sempre dá uma premeditada. Sempre dá. Sabe aquela coisa do sentimento, né? Jesus mesmo afirmou que é o que sai de dentro de nós que estraga a nossa vida. Se eu não posso confiar no meu coração, sobrinha querida, se eu não posso confiar no meu coração, porque ele me engana às vezes, tem certeza que é o homem da sua vida? Eu estou falando com você mesmo. Pensou agora, né? E se não for? Se você fosse eu não vi ele está aí, está trabalhando? Meu Deus, que menino que trabalha. Tenho tanto orgulho dele. Será que trabalha? Não, ele trabalha assim. Se você fosse se deixar pelo sentimento, só pelo sentimento, já teria acabado, né? Não tinha? Mesmo? Qual é o tipo de pecado mais comum produzido no coração do ser humano? Qual é? O engano. Quantas vezes você sentiu e estava errado? Estou contando aqui um testemunho. O estelionatário pegou conversando comigo, falou: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Na hora eu fiquei irado, deixei o sentimento tomar conta. Eu queria parar o carro que eu estava trabalhando, queria parar, eu queria xingar ele, deixar aflorar o sentimento. Daí eu respirei 3 vezes bem fundo. E pensei, eu preciso usar o raciocínio. Eu me lembro que eu usei essas palavras, eu falei assim: faça tudo o que você está dizendo que você vai fazer. O senhor não se preocupa? Nem um pouco. Olha que eu vou fazer, pode fazer, te autorizo. Mas eu vou bloquear todos os seus documentos, toda a sua vida, pode bloquear agora. E Deus te abençoe. Qual é o tipo de erro, de pecado que é mais gerado pelo nosso coração, pelo nosso sentimento? E você acha que o teu coração é que atesta se Deus está presente na sua vida ou não? É o teu coração que determina se você está cheio ou vazio de Deus? É o que você sente? Você só pode estar louco. Eu posso ficar triste por causa de alguma coisa que não acontece. E hoje eu estou triste, eu perdi um amigo que eu não sou parente de sangue, mas nós perdemos um primo hoje, numa situação um pouco complicada. Ele morreu afogado, 29 anos. Ele saiu para pescar e não voltou para casa. A minha sogra odeia negócio de pescaria. Falou de água. Por ela Deus nem tinha feito rio, nem mar, pelo que ela fala a respeito de água. Se o engano
é um dos erros mais comuns que acontecem através do nosso coração. Quantas vezes você já se viu enganado achando que era Deus e não era? Eu achei que era Deus. Besourinho não prega a palavra, meu irmão. E esse irmão, ele enchia potinhos de vidro e largava na estante dele. E eu me lembro que ele falava assim: irmão Jean, se eu orar 5 minutos perto do potinho, o potinho acende todo. Mas ele estava apagado. Sempre foi apagado. Gente enganada a respeito de estar ou não estar, ou de estar vivendo em Deus, com Deus. Quantas vezes você se deu mal porque você sentiu no seu coração e falou assim: vou em frente, porque o meu coração, ele não me engana. Já o meu coração, aí você se arrebentou. Quer deixar de pecar? Quer se tornar alguém que ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo? Quer viver uma vida de obediência? Quer deixar de viver e ter essa vida que você tem aí? Quer ver realmente mudanças verdadeiras, reais? Viver uma vida para Deus? Só tem um jeito: guarda a palavra dele no teu coração. Guarda a palavra dele no teu coração. O Salmo 119, quantos versículos ele tem? Eu estou falando que eu sou cabeça oca. 176 versículos. Eu estou falando só do 11. Aliás, se eu não me engano, os mais estudiosos aí, eu me lembrei há pouco tempo de que o Salmo 119 é dividido em partes. Acho que é 8 ou 9 partes, se eu não me engano. Uma coisa assim. Na cultura judaica é vista como livros, cada parte dessa. Eu estou falando só do verso de número 11, e ainda dentro desse verso 11, tem uma outra revelação aqui, fantástica. A pessoa que não quer pecar, ela está dizendo que ela quer se santificar. Quando eu guardo a tua palavra, eu não peco contra ti. Olha que coisa tremenda. Se eu não peco, estou santificado. Eu preciso daquele jejum, eu preciso daquela oração, eu preciso. Guardou a palavra no coração para não pecar, se tornou em gente santa. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que jejuar, nem orar, eu estou tratando de outra questão, tá? Não dá uma de operário de Jesus Cristo, não. Pelo amor de Deus. Ninguém aqui é contra o jejum e oração. Eu estou falando de uma outra coisa. E é engraçado como as pessoas fogem de querer aprender a palavra. Por que eu preciso aprender? Para quê? Eu não preciso. Será que eu preciso, Dorita, aprender a palavra? Será que preciso mesmo? Precisa. Porque não vai existir gente santa que não tenha conhecimento de Bíblia. Jamais vou conseguir ser santo se eu não tiver o conhecimento daquilo que é a verdade. Eu escondi a tua palavra do meu coração, está difícil de vencer a carne. Se encha da palavra. Eu não consigo me manter firme. Se encha da palavra. Pastor, eu sou crente há muito tempo, eu não entendo porque que minha vida é do jeito que é. Eu oro, eu leio Bíblia, eu vou no culto, e isso e aquilo, é sempre dias bons, dias maus. Bom, pare de sentir, e se encha da palavra.
Entenda isso. Quem ouve a minha palavra e as pratica, será como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vai vir tudo quanto é coisa ruim sobre a vida dele. Tudo que é de destrutivo, de maligno vai vir sobre a vida dele. Mas ele não vai ser atingido. Eu me conscientizei. Fiquei até chateado. Eu também fiquei chateado quando eu li a primeira vez que eu precisava amar a Deus, e do jeito que eu amava a Deus, eu tinha que amar o meu próximo como eu amo a mim. Eu fiquei chateado, porque eu não amava. Eu no máximo fazia uma oração e dizia que se lasque ele, o problema é dele, não é meu. Era assim que eu fazia. Os crentes não faziam isso? Chega a pessoa com um problema e fala assim: vou orar por você. E o crente é uma benção. Ele fala que vai orar e às vezes ele nem ora. Porque eu já fiz isso também. Eu, para me despistar da pessoa, dizia: Fernandão, vou orar, e eu não orava. Eu falei: miserável, você não merece. Você isso, você aquilo. Tem vergonha não, pastor? Claro que tem. De ter pecado nesse nível, de ter vivido uma vida cristã nesse nível, sim. Graças a Deus não vivo mais. Seria louco se eu vivesse. Mas olha o que revela a palavra para nós essa noite. Tudo que você mais deseja é fazer com que a sua vida seja uma vida onde você obedeça os mandamentos, que foi o que nós ouvimos domingo passado. Aí a gente se deu conta que não obedece o mandamento, e é dureza isso. E agora eu estou ensinando a fórmula para você não pecar mais contra Deus. Para não pecar mais contra Deus, meu irmão, é só guardando a palavra em nosso coração. Você pode se colocar em pé comigo? O que é que você tem guardado aí no seu coração? O que está guardado em você? Ah, se eu trocar de igreja, resolve. Se eu trocar de marido, resolve. Se eu trocar de esposa, resolve. Se eu trocar de emprego, resolve. Não quero mais pecar. O que é que você e eu guardamos em nosso coração? O que enche o nosso coração? Percebe que é o que a gente sente? Daí a complicação é gigante. Feche seus olhos.